Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, eu convido vocês a pegarem o material lá na page 21, lá na página 21. Vamos lá? Na page 21, nós temos ali a seção Listen Up, certo? Nós temos uma atividade que corresponde ao exercise number 1. E o exercício diz assim: Listen to these students talking about their schedule to a school tutor, complete with the subjects they mention. Então, o exercício diz assim: ouça a estes alunos conversarem sobre os seus horários com um tutor da escola, que corresponde como se fosse a um orientador, a um coordenador, certo? E aí nós temos o seguinte: complete with the subjects they mention, que corresponde a esta tabela que o teacher colocou aqui na tela para vocês. Então, nós temos que completar este school schedule de acordo com o texto que eu colocarei nas próximas telas para vocês, de Pamela e Brian. Então, como vocês conseguem observar ali, pessoal, nós temos o time, que corresponde ao horário. Aí nós temos the days of the week, os dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday, certo? E no meio nós temos ali, ó, no caso da Pamela, 9:10 to 9:30, nós temos ali um espaço todo em branco que corresponde ao horário de intervalo, certo? E do Brian é a mesma coisa. Nós temos ali de 8:55 to 9:15, de 8:55 a 9:15, o horário em branco, tá? Nós temos ali a linha toda em branca, porque ela corresponde ao horário do intervalo, do break, ok? Então, nós vamos ter que colocar as disciplinas escolares nos dias da semana e nos horários correspondentes, ok? Então, vamos lá. Este primeiro textinho que eu coloquei aí, pessoal, corresponde a Pamela's School Schedule. Corresponde, então, ao horário escolar da Pamela, certo? Então, nós temos o dialogue entre o tutor e a Pamela. Vamos ver, então, ali, ó. When is your Spanish class, Pamela? Spanish? It's on Tuesday. What time is it? It's at 7:30. Are there computer studies at your school? Yes, my computer studies class is at 9:30 on Friday. What's your favorite class? It's PE. It's twice a week. I have PE at 10:20 on Monday and Wednesday. I love it. What about Thursday classes? On Thursday, I have history at 8:20, English at 9:30, and double math classes at 10:20 and 11:10. When is your science class? On Monday, I have science at 9:30. It's after geography at 8:20. What time is the break? The break is at 9:10 every day. Certo, pessoal? Então, a partir deste textinho, agora nós vamos completar o school schedule dela. Vamos ver, então, o que este texto disse. Quando é sua aula de espanhol, Pamela? Espanhol é na terça, né? Tuesday, terça-feira. What time is it? Que horas? It's at 7:30. Então, o que nós vamos fazer? Lá na Tuesday, no segundo dia da semana, às 7:30, 7:30, nós vamos completar ali com Spanish.
certo? Porque ela disse para nós que ela tem aula de espanhol às terças, às 7:30 da manhã. Então, completem lá no espacinho. Tem aulas de informática na sua escola? Tem, estudos de informática na sua escola? Sim, as minhas aulas de informática, a minha aula de informática é às 9:30 on Friday. Então, Friday, sexta-feira. Então, lá na linha correspondente a 9:30, nós vamos completar com Computer Studies. Ok? Seguindo. Qual é a sua aula favorita? É Educação Física. Lembra que PE ou PE é a abreviação de Physical Education? Então, ela diz que é Educação Física. É 2 vezes por semana. It's twice a week. 2 vezes por semana. Eu tenho Educação Física às 10:20 on Monday. Então, Monday, segunda-feira. Então, lá em 10:20, 10:20, PE. And Wednesday, e quarta-feira. Ou seja, tanto na segunda quanto na quarta-feira, no mesmo horário, at 10:20, ela tem aula de Educação Física, PE, certo? Então, segunda e quarta. E aí ela termina dizendo, eu amo Educação Física. Aí o tutor pergunta para ela, what about Thursday classes? E as aulas de quinta? Aí ela diz, vamos ver. On Thursday, I have history. Então, na quinta, eu tenho história. At 8:20. Então, lá em Thursday, na quinta, às 8:20, history. Depois, English at 9:30. Inglês às 9:30. Então, lá na linha de 9:30, na quinta-feira, Thursday, English. And double math classes. Quando ela fala double math classes, ela quer dizer 2 aulas de matemática, certo? Ainda Thursday, na quinta-feira. Então, 10:20, às 10:20. E logo abaixo, no último horário, 11:10, às 11:10. Então, vai ficar math e math, uma embaixo da outra. When is your science class? Quando é sua aula de ciências? On Monday, I have science at 9:30. Então, na segunda, eu tenho ciências, às 9:30. Então, lá na primeira linha, na primeira coluna, Monday, 9:30, 9:30, science. Aí ela diz assim, it's after geography, at 8:20. Aí ela diz, é depois de geografia, às 8:20. At 8:20, às 8:20. Então, em segunda-feira, Monday, 8:20, 8:20, Geography. E, por fim, o tutor pergunta a ela, what time is the break? Que horas é o intervalo, né? The break is at 9:10 every day. Aí vocês viram, pessoal, que naquela linha que nós temos ali das 9:10 às 9:30, eu comentei com vocês que era o intervalo. Então, ela diz ali, ó, o intervalo é às 9:10 todos os dias. Então, naquela linha do meio, vocês vão completar com a palavrinha break, que apareceu aí na última linha do texto, tá? Então, vocês vão colocar ali break, que corresponde ao intervalo, ok? Seguindo agora, nós temos o diálogo que corresponde ao Brian's School Schedule, que corresponde ao horário de aulas do Brian. Então, vamos ver o que diz no horário dele para nós completarmos igual nós fizemos com o horário da Pamela. What foreign language do you study, Brian? I study French. When is your French class? It's on Monday at
10:55. What are your classes on Tuesday? On Tuesday, I have science at 8:05 and English twice at 9:15 and 10 o'clock. Are there computer studies at your school? Yes, I have computer studies on Friday. What time is it? It's at 7:15. When are your PE classes? On Thursday and Friday at 10 o'clock. What about geography? I have geography class on Wednesday at 9:15. What time is the break? The break is at 8:55 every day. Ok? Então vamos ver o que ele estuda e quais os dias da semana e horários. Qual língua estrangeira você estuda, Brian? Eu estudo francês, né? I study French. Quando é sua aula de francês? É na segunda às 10:55. On Monday at 10:55. Então lá em Monday, às 10:55, na segunda, às 10:55, coloquem ali French, certo? Lembrando que French e English sempre com letra maiúscula, porque nós estamos falando das línguas e também corresponde a nacionalidades, tá, pessoal? Sempre com letra maiúscula. What are your classes on Tuesday? Quais são suas aulas na terça? Aí ele diz que na terça eu tenho Science at 8:05. Então, às 8:05 ele tem Science, ciências. E English twice. Lembra que a gente acabou de ver lá atrás o que significa twice? Significa duas vezes, certo? Então, ele tem aulas de inglês às 9:15, 9:15 e logo em seguida 10 o'clock. Você tem estudos de computação, né, aulas de informática na sua escola? Sim, eu tenho aulas de computação, né, ou aulas de informática na sexta. Que horas? Aí ele diz, it's at 7:15, às 7:15. Então, lá em Friday, sexta-feira, 7:15, 7:15, Computer Studies. Aí o tutor pergunta, when are your PE classes? Quando são suas aulas de educação física? Ele diz, on Thursday, às quintas, and Friday, sextas. Então, às 10 o'clock, às 10 horas. Então, lá em quinta-feira, 10 o'clock, às 10 horas, e sexta-feira, PE, aulas de educação física, certo? E geografia? Aí o Brian diz, eu tenho aulas de geografia na quarta-feira, Wednesday, at 9:15, às 9:15. Então, na quarta-feira, 9:15, Geography. E por último, a mesma coisa que nós fizemos com a Pamela, the break, o intervalo. Então, the break is at 8:55 every day. Então, o intervalo é às 8:55 todos os dias. Então, lá de 8:55 a 9:15, vocês escrevam lá no meio break, que corresponde ao intervalo, certo? Não se preocupem com os espaços que ficaram em branco, porque realmente eles, digamos, não teriam aulas nestes horários e nestes dias, certo? Então, as tabelas elas não vão ser totalmente preenchidas mesmo, ok? Aí, pessoal, eu convido vocês agora para pegarem lá na page 22. Na page 22, nós temos lá em cima uma continuação do Listen Up, que é o exercise number 2. E ele diz assim, complete the sentences about Pamela's and Brian's schedules using the prepositions at and on. Então, aqui nós temos que completar os horários da Pamela e do Brian, fazendo uso das preposições at e da preposição on que nós estudamos na aula anterior. Vocês se lembram quando que nós usamos cada uma delas? Nós usamos o at
antes de horas. E nós usamos o on antes de days of the week, os dias da semana. Então, olha o que o teacher colocou aí. Eu não reescrevi a frase inteira, tá, pessoal? Eu só destaquei os espaços e o que vem depois do espaço que a gente tem que analisar para completar com as preposições. Então, por exemplo, na letter A, na letra A, nós temos ali no primeiro espacinho. Monday, olha lá. Pamela has geography class on Monday ou at Monday? Lembrando que Monday é dia da semana. Qual das duas eu uso para dia da semana? Então, completem aí. Depois, and Brian has it Wednesday. Então, o Brian tem aula de geografia na quarta. É at ou on? Tá bem facinho esse, hein, pessoal? Na letra B. Brian's classes start 7:15 and Pamela's classes start 7:30. Então, as aulas do Brian começam às 7h15 e as da Pamela começam às 7h30. Antes de horário, qual preposição que nós utilizamos? In, at ou on. E por último, Fridays, both students have computer studies. Pamela's class starts 9:30 and Brian's class starts 7:15. Então, as sextas, então Fridays ali corresponde a dia da semana. Qual que nós usamos ali? E depois, nas sextas, ambos os alunos têm aula de informática. As aulas da Pamela começam às 9h30, então ali nós temos um horário. Qual das duas que a gente utiliza? At ou on? E as do Brian começam às 7h15, também um horário. Então ali antes de horas, qual preposição que nós utilizamos? Então, vocês podem fazer este exercício. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo, voltar nos estudos anteriores, nas atividades anteriores para conferir, vocês podem parar, depois a gente continua. Aí, pessoal, nós temos ainda na page 22 o exercise 1. Esse exercise 1, vocês vão precisar daquele horário de aulas que vocês receberam lá no começo do ano. Embora nós não estejamos tendo aulas presenciais, para fazer a atividade vocês podem utilizar o nosso horário, antigo lá das aulas presenciais que vocês receberam. Por quê? O exercício 1, que corresponde a essa tabela, diz assim: What about your school schedule? Complete the chart and compare it with a partner. Então, e o seu horário escolar, seu horário de aulas? Então, aqui nós temos que completar com o horário de vocês, tá? Nos quadrinhos que estão bem pequenininhos na frente dos dias da semana, vocês vão pôr o horário e aí nos dias da semana o horário de aulas que vocês têm, certo? Se vocês conseguirem, o que eu acredito que sim, porque a gente já fez uns exercícios ali atrás, procurem colocar as disciplinas, as aulas de vocês em inglês, certo? Qualquer dificuldade, vocês podem utilizar o tradutor, podem utilizar também um dicionário, ok? Se vocês quiserem completar agora, vocês podem fazer uma pausa, ou então no final do vídeo, vocês voltam e completam a tabela com o school schedule de vocês, ok? E por fim, pessoal, eu deixo aqui uma tarefinha para vocês, que corresponde a uma pesquisa, tá? Então, eu coloquei ali, pesquisa Days of the Week, dias da semana. Faça uma breve pesquisa sobre a origem dos dias da semana em inglês. Em seguida, elabore um resumo no caderno de inglês. Tá? Então, não precisa ser feito em uma folha separada, não precisa entregar agora. Vocês vão fazer uma pesquisa. Gente, é só colocar na internet mesmo, origem dos dias da semana em inglês, que lá vai aparecer, tá? Cada dia da semana tem um significado, ou seja, o porquê o dia da semana corresponde àquilo. Por exemplo, por que Monday é Monday? Algo bem óbvio. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso para vocês saberem um pouquinho mais sobre a origem dos dias da semana,
certo? Vocês podem fazer algo bem simples, coloca o dia da semana e na frente uma breve explicação do que é, de onde veio, do porquê, certo? Pode ser feito a lápis, pode ser feito a caneta, ok? Então não precisa ser algo muito extenso. E vocês podem fazer no caderno de inglês mesmo, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todas as atividades propostas e nos vemos na próxima. Bye, bye!